Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre doenças do rim. E o convidado desta noite é o nefrologista Dr. Bruno Dorileu Vieira. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite, Munir. Boa noite, Barretos. Boa noite, região. Prazer estar falando com a população de Barretos e regiões aqui circunscritas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço desde já. E falar sobre doenças do rim é uma coisa que assusta a gente. Mas antes de a gente entrar logo no assunto, você é nefrologista. Antes de fazer, qual foi o percurso que teve que seguir? Para a gente fazer nefrologia, né, foram os 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica que você tem que fazer, que é a área básica, para você poder ter acesso à nefrologia, que foram mais 2 anos. Então, entre faculdade e especialização, 10 anos. 10 anos, seriam 2 de clínica médica, mais 2 de nefrologia. Tá certo. Isso é bom que dá uma base. Então, a pessoa não pode já entrar direto na área da nefrologia, né? Existe hoje alguns serviços que você tem acesso direto, mas a gente percebe que a clínica médica dá um embasamento muito maior para você e você acaba aproveitando mais o seu serviço, a sua residência médica, né, nesses 2 anos que você faz. Aqui em Barretos você faz na Santa Casa? Isso, a gente é responsável pelo serviço de hemodiálise da Santa Casa aqui de Barretos, trabalho na UTI também da Santa Casa, né, e nos postos de saúde aqui de Barretos, além do serviço de hemodiálise de Matão também. Matão também tem um serviço que vocês vão dar essa cobertura. Isso. Geralmente é o mesmo grupo daqui de Barretos que dá a cobertura lá, né? É o mesmo grupo. A gente é um grupo, né? Eu, Dr. Nelson Gonçalves, na verdade, que é ele e a doutora Maraísa, os fundadores aí, e o Dr. Ricardo Gonçalves. Dr. Ricardo, que foi um grande parceiro nosso aqui na TVB, né? Numa época ele andou gravando aqui no nosso programa. Né? Agora, assim, o rim, né? O que é o rim? O que ele faz? Qual que é a função do rim no nosso organismo? Bom, o rim, costumo dizer que o rim é um órgão nobre, né? Trabalha 24 horas por dia de forma incessante e é responsável pela eliminação do excesso de líquido do nosso organismo, pela filtração do sangue, ou seja, retirar as impurezas do sangue, atua também no controle no equilíbrio ácido-básico, participa na formação do sangue, né? Então é um órgão vital aí do nosso organismo. De alta complexidade. De alta complexidade. Então, assim, para o nosso organismo, para a gente estar aqui conversando, né? Às vezes está praticando um esporte, o organismo ele vai consumir algum tipo de energia para poder, seria um combustível, vamos dizer assim. Com certeza. Ele vai consumir combustível. Com certeza. E esse combustível vai, depois que você usou ele vai, as impurezas do combustível. Isso. Né? Aí é que entra a importância, né? Aí o rim entra, né? Principalmente filtrando esse sangue e eliminando as toxinas para fora do nosso organismo através da urina. Da urina. Então, na urina, tem muita gente que às vezes chega no consultório, doutor, eu estou urinando normal, tá? Mas o rim, ele não é responsável só por eliminar o líquido, ele tem que filtrar também. Então, muitas vezes o paciente tem uma dificuldade em entender, olha, mas eu estou urinando, como que meu rim não está funcionando? Né? E outra dificuldade que a gente sempre observa no consultório, a gente fala, olha, o rim do senhor está parando de funcionar. E a pergunta sempre, mas os dois? Né? Os dois, tá? Quando o rim é acometido por alguma doença que que a pessoa entra em insuficiência renal, na verdade param de funcionar os dois rins. Por quê? Porque a gente sabe que com um rim só, a gente consegue viver muito bem. Né? Muitas vezes o paciente até nasce sem um rim, não sabe que nasceu sem um rim, ou seja, a genesia renal, lá na idade adulta, muitas vezes vai numa consulta, um ultrassom e acaba descobrindo que tem um rim só.
E o transplante renal também é a maior prova, né? No transplante, a gente, além de não tirar nenhum dos rins, a não ser que o paciente tenha um rim policístico, que mais para frente nós vamos falar o que é, o paciente recebe um rim só. Olha só. Então é importante dizer que não adianta, não é porque a pessoa que está urinando, quer dizer que o rim está 100% legal. Mas aí depois eu vou até fazer uma pergunta, não é para responder agora, mas para frente, com relação assim, os cuidados, né, que a pessoa tem que tomar, assim, quando falar, opa, eu acho que eu estou com algum problema do rim, né? Então quero que depois você venha a dizer isso aí. Mas antes, me fala assim, quais são as patologias que o rim pode vir a ter? Olha, em relação, tá, a patologias específicas do rim, tá, hoje a gente trabalha aqui, principalmente na área de hemodiálise, com as doenças, na verdade, que levam esse rim, né, a parar de funcionar. Então, as principais, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil, a pressão alta e o diabetes. Tá? Mas existem as doenças glomerulares, que são as doenças específicas do rim, as doenças relacionadas até a sua área aqui, relacionadas à próstata. A gente sabe que a próstata também, quando ela aumenta de tamanho, ela acaba obstruindo esse rim, levando a insuficiência renal. Né? As neoplasias renais, as infecções recorrentes de tratos renais, a própria doença renal policística, que é uma doença hereditária, né, e que leva muito paciente à perda de função renal. Basicamente são essas patologias. E são várias e várias. Tem os cálculos, né? Cálculos renais acabam obstruindo muitas vezes esse rim. Obstrui, não sai a urina, onde pode perder o rim também. Pode não tem acabar isso? De uma maneira que, se a gente não agir rápido, principalmente nesse caso o urologista, a gente acaba o paciente perdendo risco de perder o rim de maneira definitiva. Agora eu gostaria de falar de uma patologia que é muito frequente no nosso meio, que é a infecção do trato urinário, que é comum nas mulheres, né? Mais nas mulheres, né? Assim, qual que é os sintomas que a mulher assim, acho que eu estou com infecção urinária. O que ela vem a sentir? Olha, os sintomas de infecção de trato urinário, existe a infecção de trato urinário baixa, que é a cistite, né, que é a infecção mais comum que a gente tem. Então o paciente queixa de disúria. O que é disúria? Dor a urinar. Polaciúria, aquela sensação, o paciente fala, olha doutor, acabei de sair do banheiro, vou lá, faço um pouquinho só. Eu acabei de levantar do vaso, já me dá vontade de voltar no banheiro. E ela senta lá e sai mais um pinguinho, né? Febre pode estar relacionado. Esses são os sintomas básicos. E existe a infecção de trato urinário alta complicada, que é a pielonefrite. Então, quer dizer, como se a infecção subisse? Subisse, tá? Um paciente com uma infecção de trato urinário alta, tá? Em questão de 3 horas, essa infecção pode subir e vir pegar o rim lá em cima. E aí dá um sintoma. Você fala uma infecção na bexiga? Na bexiga pode acender e pegar o rim lá em cima. Olha. Num intervalo curto de tempo. Muitas vezes o paciente acaba demorando procurar um auxílio médico, né? E aí essa infecção pode subir, pegar o rim lá em cima, e a gente chama de pielonefrite. Aí é mais grave. Já é um problema mais complicado. Por quê? O paciente vai apresentar dor lombar, febre, calafrio. Muitas das vezes a gente acaba até tendo que internar esse paciente para fazer antibiótico terapia endovenosa, né, devido à complexidade dessa infecção. E a sepsemia, quando a infecção cai na corrente sanguínea, o estado geral do paciente agrava muito e começa a existir risco de morrer aí, né? Pode ter um risco, né, de morte aí. Né? Tivemos um caso há uns 10 anos atrás de uma modelo no Espírito Santo que foi uma morte por sepsemia devido à pielonefrite. Devido à pielonefrite, né? E ela foi a óbito, né? Foi. Olha, e leva arterite, tem aqueles casos que levou pielonefrite, leva arterite, teve esse caso que teve perda de algumas partes do corpo, amputações, né? Dos dedos, do pé, das mãos, que é o caso que pode levar arterite infecciosa, né? Isso mesmo. Olha só. Agora, uma pessoa que chega no seu consultório, doutor, eu tô com uma dor na bexiga, tem dor na micção, é típico, assim, aquela urina, na hora que vai urinar, dói bem no canal, e típico de uma infecção, uma cistite, né? A gente fala infecção urinária, né? Aí tem um exame para dar diagnóstico, é uma urina 1.
A urina, a gente pede a urina já junto com uma cultura. Com uma cultura para ver que bicho que está ali. É isso, né? Mesmo. Mas e você vai esperar vir, porque demora para vir o resultado. Não, né? a gente começa, que quando o paciente está muito sintomático, a gente já começa a tratar e a hora que sai o resultado da cultura, a gente vê se esse antibiótico está ou não pegando aquela infecção. Tá legal. Né? Se o antibiótico tiver lá como sensível, a bactéria tiver sensível àquele antibiótico, a gente continua o tratamento e colhe um novo exame de urina e cultura pós o término do tratamento. Tá certo. Agora, saiu uma cultura, a bactéria é resistente àquele antibiótico, a gente troca o antibiótico, vai prescrever o antibiótico com a qual a bactéria é sensível. Tá certo. Muitas vezes os médicos, os nefrologistas inclusive, pedem para tomar muita água, ingerir água. Por quê? A verdade o líquido, né? Muitas vezes o que acontece? A gente mora principalmente aqui em Barretos, uma região muito quente. Então, só o fato da gente estar sentado aqui, nós já estamos perdendo líquido de maneira para o meio. Tá? Respirar, né? Tá? Numa pessoa, nesse ambiente que nós estamos aqui, uma pessoa normal, ela já perde aí, que são as chamadas perdas insensíveis, mais ou menos 800 ml de líquido. Nossa! Né? Então, se a gente não tomar bastante líquido, fora essas perdas insensíveis, a gente tem o suor também, que a gente acaba perdendo, né, pela própria urina. Então, a gente tem que repor esse líquido para o organismo manter o que a gente chama de volemia. Por quê? Porque senão o paciente acaba desidratando e a gente sabe que uma das principais causas também de desidratação que entram nas causas pré-renais é a própria desidratação, ou seja, a falta de líquido no organismo. Então, por isso que é importante a ingesta. Hoje a gente tem dados aí, Sociedade Brasileira de Urologia, Nefrologia, qual que seria essa quantidade ideal? Uma quantidade de líquido no mínimo aí de 2,5 a 3.000 ml, ou seja, uma quantidade capaz de produzir aí de 1.500 a 2.000 ml de diurese em 24 horas. 2,5 a 3 litros de água por dia. Tem que ingerir. Então a questão não é ingerir a água para quem tem infecção urinária. Né? Então, assim, obviamente que ajuda bastante, né? Para poder limpar, isso, acaba sendo um curativo, né? Uma lavagem. Mas a importância do deixar de ingerir água, como o Dr. Bruno falou aqui, que é bom frisar, a pessoa perder a função do rim. A pessoa desidrata e o rim perde a sua função. Né? E se não for adequadamente tratado, onde que pode entrar naquelas terapêuticas das diálises e tudo, para falar mais na frente lá. Agora, quando tem abscesso, a pessoa tem infecção urinária, subiu para o rim, pielonefrite, e fazer um abscesso ali, aí tem que... Então, a questão do abscesso, toda vez que o paciente tem uma pielonefrite, que a gente vê que o paciente está prostrado, ou seja, aquele paciente que chega para você, que você, pela faces dele, você vê que ele não está bem, sabe, fazendo febre alta, a gente pede ultrassom. E é onde que descobre. Isso. Tá? Então, teve abscesso, aí a gente abre mão do nosso colega urologista. Urologista que vai fazer. Provavelmente esse paciente vai ser submetido a uma drenagem desse abscesso. Por quê? Porque às vezes eu posso dar o antibiótico, mas seria aquilo, eu vou tratar o problema, mas não vou resolver a causa. Né? Então, muitas vezes o antibiótico vai dar uma mascarada, o paciente pode até ter uma melhora, ou muitas vezes nem melhora tem, né? E aí acaba tendo que drenar, para tirar aquele pus dali, né? E resolver o processo. Tá certo. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre doenças do rim, do trato urinário, com o nosso convidado, Dr. Bruno, nefrologista aqui da Santa Casa. Dr. Bruno, essa pergunta eu quero fazer para ir diretamente para os nossos telespectadores, para eles ouvirem essa pergunta, eu acho que é super importante. É a que eu falei no primeiro bloco. Uma pessoa que fala, puxa vida, acho que eu estou com algum problema no meu rim, né? Acho que eu estou perdendo a função do meu rim. E o que ele sente? O que você orienta aí? Na verdade é uma questão muito complicada. A gente sabe que, por isso que eu falo que o rim é um órgão nobre. Até 30% do rim, ele mantendo até 30% do seu funcionamento, muitas vezes a pessoa não vai sentir nada. Insuficiência renal não dói.
Tá? Então, quando... Não tem aviso. Não tem. Quando o rim começa a dar sinal, geralmente ele já está com a função muito deprimida. Eu até costumo falar para os meus pacientes, é porque a vaca já foi para o brejo. Então, qual que são os sintomas da insuficiência renal? O edema, que é o inchaço, tá? Principalmente nas canelas e em volta dos olhos, o edema periorbital. Fraqueza, por quê? Porque o paciente acaba desenvolvendo anemia, né? Os sintomas urêmicos que a gente fala, o que são sintomas urêmicos? O paciente chega e fala, doutor, eu adorava comer carne, eu olho para a carne, meu estômago embrulha, me dá ânsia de vômito. Alguns chegam ao extremo de falar, olha doutor, pasta de dente, o gosto da pasta de dente está me embrulhando o estômago. Eu estou perdendo o sono, ou eu estou com mais sono. Tá? Então, a alteração do sono. Né, são sintomas, são os principais sintomas aí. Doutor, eu estou vomitando muito, não estou conseguindo comer, estou perdendo peso. Né, tudo isso aí são sintomas da insuficiência renal. Não que seja, quem tem esse sintoma não vai quer dizer que é insuficiência renal. Mas são alguns sintomas que fazem a gente ligar o alerta. Uma pessoa sentindo isso, quer dizer que ele nesse ponto, vamos supor que esses sintomas, eu quero deixar bem claro para vocês, telespectadores, não quer dizer que quem tem esses sintomas é de insuficiência renal. Né? Tem que procurar um médico para fazer uns exames, né? Isso é bom deixar bem claro. Na verdade, hoje, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o que ela recomenda? Depois dos 30 anos, tá? Mesmo que você não tenha sintoma nenhum, pelo menos uma vez por ano, você colher um exame de urina e uma creatinina em qualquer rede básica de saúde. É um exame barato que qualquer paciente pode ter acesso, que faz na rede de saúde, que ajuda a gente pegar a doença renal em fase inicial. E vale lembrar, principalmente aos pacientes que têm história familiar de doença renal, aos diabéticos, aos hipertensos, que são pacientes que a gente sabe que tem, em relação a uma pessoa da população que não tenha esses históricos, uma chance maior de desenvolver doença renal. Então, esses pacientes, não tem nem dúvida, esses têm que procurar pelo menos uma vez no ano para a gente estar fazendo. Então, independendo de sintomas. Independente de sintomas. Justamente familiares que teve insuficiência renal. Isso. Diabéticos tem que fazer uma creatinina, né? Isso, é creatinina e o exame de urina, porque a gente acha muitas vezes que o exame de urina serve só para a gente ver se tem infecção. Não, existe o que a gente chama de alguns sinais indiretos, tá, de doença renal, que é a perda de proteína, a perda de sangue. Ah, mas eu não estou vendo urinar sangue. Existe o que a gente chama da perda de sangue, ou seja, a hematúria microscópica, que é aquela que só o técnico lá do laboratório vê. Né? Igual a perda de proteína. Ah, doutor, como que eu sei que eu estou perdendo proteína? Tá? Tem uma característica, geralmente aquela urina que quando você acaba de fazer o xixi, que você dá descarga, ela espuma além do normal, parece uma clara de ovo, parece que jogou produto químico no vaso. Né? Então o paciente já fala, olha doutor, minha urina está espumando além do normal. E aí a gente vai fazer o exame de urina mais simples, está perdendo proteína, aí a gente vai se aprofundar na investigação e no diagnóstico desse paciente. É uma dica que fica aí, tem diabetes, pressão alta, familiar, né, antecedentes familiares que teve problema de rim. Então problemas com ácido úrico, que a gente sabe que são patologias, né? Também... O ácido úrico que ele faz, leva insuficiência renal? Leva. Pode levar? Por quê? Na verdade, o ácido úrico ele pode precipitar e acabar obstruindo o rim. Tá? O túbulo de túbulo. Tá? Então, a gente já pegou aqui na Santa Casa vários casos, é o que a gente chama da nefropatia úrica, aquele paciente que tem 11 de ácido úrico, né, que tem gota, chega lá, doutor, a gente colhe o exame, está lá com 6, 7 de creatinina, uma baita insuficiência renal, e aí muitas vezes a gente faz primeiro o tratamento medicamentoso, o que é? Bastante hidratação, a alcalinização desse paciente através do bicarbonato de sódio, né, e se desobstruir, ou seja, o paciente começar a recuperar a função, a gente passa o tratamento para ele, alimentar,
né, medicamentoso, ele vai continuar em casa. Mas já existiu o caso, eu tive um paciente há algum tempo atrás, era até um açougueiro, que a gente teve que abrir mão de hemodiálise para ele, porque ele fez uma obstrução aguda por ácido úrico. Tá? Mas foi um dos maiores níveis de ácido úrico que eu já vi. Ele tinha 12,5 de ácido úrico. É muito alto. Muito isso, alto. Né? Geralmente normal, quanto que é? 5. Abaixo de 7. Abaixo de 7. Isso. E a mulher abaixo de 6,5. Olha. Então, estava muito alto. E ele fez 3 sessões de hemodiálise, o rim foi recuperando a função e aí a gente mandou ele para casa depois, com o tratamento medicamentoso e principalmente a dieta, a restrição alimentar. Porque ácido úrico está intimamente ligado com dieta. Dieta, carne, né? Carne vermelha, a própria cerveja, frutos do mar, são... Né, frutos do mar, carne vermelha, grãos assim, grão de bico. Isso, e os ácidos em si, né? Feijão pode, no caso? A gente evita, tá? Tá. Lentilha. Evita. Eu falo assim, que o caldo, às vezes o paciente, doutor, não posso sentir nenhum gosto. Coma o caldo, né? Mas em si o grão a gente... Onde que tem a proteína, tira, né? E na nossa dieta aqui, a carne vermelha é o vilão, né, para essa patologia. E o próprio álcool, né? A gente mora no Brasil aqui, o Brasil, a gente é grande consumidor de cerveja aí. E a cerveja, o álcool está intimamente relacionado aí também com essa elevação de ácido úrico. Do ácido úrico. Mas agora alimento, carnes vermelhas, o que ele pode comer no caso? A gente passa para ele a proteína branca, né? Frango, peixe. Pode ser frango caipira, frango de granja? Pode, mas mas a gente pede para tirar o couro, até por causa do colesterol, né? Comer a carne em si. Tá certo. E aí muita gente pergunta, e a carne de porco, né? A carne de porco, ela entra na carne vermelha. É a mesma coisa. A mesma coisa. E o peixe? O peixe também a gente pede, eu geralmente gosto de liberar peixe com... De água doce? De água doce. Tem que ser fresco? Fresco. Fresco, né? Eu gosto muito, eu prefiro até o peixe de escama do que o peixe de couro. Olha só, tudo isso altera. Olha as dicas que quem tem gota, ácido úrico é uma dica boa, né? Isso Isso mesmo. E a dieta faz parte de... uma parte enorme na terapêutica, porque a dieta é o principal. É o principal, né? É o principal. Não tem remédio que consiga baixar o ácido úrico se a pessoa não fizer dieta. Nem a dieta, né? Isso. Olha só, e o ácido úrico pode levar até a insuficiência renal. Agora você chegou no consultório, a pessoa fala, estou com fraqueza, aquela sintomatologia que você acabou dizendo para nós agora há pouco. Fraqueza, não consegue comer carne, dá aquelas náuseas, e você suspeita de uma insuficiência renal, faz a creatinina, ureia, creatinina, detecta que isso aí, o rim não está indo bem, né? Essas pessoas, ela reverte essa insuficiência renal? Como é que qual que é a sua ação? Fala, vamos trabalhar, fazer isso, aquilo, para reverter que o rim, a insuficiência renal do rim, o que ele chega é uma insuficiência. A insuficiência renal crônica, ela não reverte. Aliás, ela pela própria definição, insuficiência renal crônica, o que é? É uma perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. Então, por isso que é muito importante a gente pegar na fase inicial. Porque o que você já perdeu de função renal, você não vai mais recuperar. O que eu quero, é que você não perca mais função renal a ponto de você ter que chegar numa máquina de hemodiálise. Então o paciente fala, existe algum remédio específico, a não ser que seja a causa da doença renal dele, seja uma patologia glomerular. Tá? Mas como a gente mora num país onde 99% dos nossos pacientes são hipertensos, são diabéticos, o tratamento da doença renal, o remédio específico, ele não existe. O que existe é a gente controlar as doenças que a gente sabe que acabam levando à perda da função renal. Pressão alta, diabetes, ácido úrico, o tabagismo a gente sabe que ajuda na progressão da doença renal. O colesterol está relacionado à progressão da doença renal. Então é o controle das patologias. Eu sempre falo para os pacientes de tudo aquilo que vai agredir o rim dele. Então, pressão alta, ela age, entope a circulação ela vai causando rim, o que a gente chama de nefroesclerose. Isso. Né? Diabetes é a mesma coisa, ela acelera. Isso. Então é importante a pessoa manter a pressão normal, normalizar,
Nunca deixar, sempre fazendo aferir a pressão, né? Pelo certeza. menos umas 3 vezes na semana, pelo menos 2 vezes, né? Eu acho que é um tempo bom. Mantendo o controle aí uma vez na semana, mantendo controlada. Lógico, no início, até a gente ajustar a medicação, a pressão controlar, a gente, geralmente, quando o paciente está hipertenso, a gente fala assim, até acertar a medicação, ó, uma semana o senhor vai no posto, mede a pressão para a gente ver até ajustar a medicação. Ajustou uma vez por semana e à medida que a gente for vendo que vai estando controlado, a gente vai espaçando esse intervalo. A diabetes tem que, o nível glicêmico tem que, do açúcar no sangue, abaixo, assim, o mais baixo possível, tá? Eu acho que um diabetes, na verdade não seria nem o nível glicêmico, eu gosto muito de, além do nível glicêmico, eu levo muito em consideração a hemoglobina glicada. Por quê? Porque a hemoglobina glicada é um exame que me mostra como que esse diabetes se comportou aí nos últimos 3 meses. Porque existe muito paciente que às vezes vai no doutor, então ele faz a dieta ali 2 dias antes de colher o exame e obviamente vai vir baixo, né? Mas aí a hemoglobina glicada, ela me mostra, ela estando alta, eu sei que ele não está bem controlado. Por quê? Porque ela me mostra como que esse diabetes ficou nos últimos 3 meses. Eu falo que a gente pega o paciente no pulo. Só. Então não adianta querer fazer uma dieta 2 dias antes de um exame, né? Uma glicemia que vai, né? Interessante. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à saúde na TV, estamos falando sobre doenças renais com o nosso convidado, Dr. Bruno. Dr. Bruno, aí vamos supor, chegou naquela fase da insuficiência renal crônica, tratamento, controlar aquelas doenças de base, como pressão alta, diabetes, ácido úrico no sangue, né? Sempre com uma boa dieta, que é fundamental para uma boa terapêutica para não evoluir para uma insuficiência renal. Agora, como é que você fala assim, ó, você vai, infelizmente, você vai ter que fazer a diálise? Quem que é? Como é que você escolhe esse paciente? Então, a verdade é que acontece? Quando a gente vai, existe o que a gente chama de uma filtra, assim, a grosso modo, o clearance, a gente calcula o clearance de creatinina, né? O ritmo de filtração glomerular. Então é aquele paciente que já está com os rins funcionando 10% ou menos. E vale lembrar que o diabético, tá, com clearance abaixo de 15%, a gente já indica diálise, porque o diabético é um paciente especial e que ele apresenta os sintomas um pouco mais precoce daquele paciente que não é diabético. Então, geralmente por volta de 15% eu já estou indicando diálise, né? Agora é óbvio, isso não é uma regra, né? Existe paciente com clearance de 20 que já começa a apresentar náusea, vômito, os sintomas urêmicos, a gente indica antes a diálise para ele. Como existe aquele paciente que está ali com clearance de 12, 13, doutor, não estou sentindo nada, não estou perdendo peso, estou me alimentando bem, porque eu costumo retardar o máximo possível, né, esse encontro do paciente com a máquina. Por quê? Tá? Porque eu costumo falar, todos nós, tá, a doença renal, quando você se torna um paciente renal crônico, tá, dialítico, você acaba tendo que criar um vínculo com uma clínica, com um médico. Então isso te priva de muitas coisas. Né? O paciente que faz hemodiálise, ele tem que comparecer na clínica 3 vezes na semana, fazer uma sessão durante 4 horas. Então, se ele quiser viajar, ele não pode, a não ser que ele, olha, doutor, eu tenho que viajar, não sei, para o Nordeste, por exemplo. Então ele tem que me avisar com antecedência, eu ligar numa clínica, ver se essa cidade para que ele vai tem um serviço na cidade ou próximo, entrar em contato com esse serviço para ver se eles me liberam, se tem uma vaga disponível para mim poder encaminhar ele. Então, eu costumo falar, tá? O paciente muitas vezes acaba passando até por uma fase, a gente sabe, chama-se fase de negação. O que é fase de negação? Ele se nega a aceitar a doença, sabe? Por que comigo, né? Às vezes aquele paciente que chega lá, olha, doutor, trabalhei minha vida inteira, agora que eu queria aproveitar minha vida, vem essa doença. Então, a gente tem que ao mesmo tempo ir trabalhando o psicológico desse paciente. Por quê? Porque se ele não tiver bem de psicológico,
o tratamento dele não vai por bem. água abaixo, não vai ser. Então, quanto mais tarde eu conseguir colocar ele, mais tempo eu vou ter para trabalhar, né, ele psicologicamente, com auxílio da própria psicóloga, do nutricionista, para ele entrar bem preparado numa máquina de diálise. Por quê? Porque depende muito do paciente o sucesso do tratamento. E o período de diálise são 3 vezes por semana. Isso. Você tem que ir. Quanto tempo dura? São 4 horas cada sessão. Então, aqui na Santa Casa são 3 turnos, né? A gente começa às 6 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite. Nossa. Então, o paciente ou ele vai fazer de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado as sessões de hemodiálise. O único dia da semana que ele tem folga, na verdade, é o domingo. No domingo. Isso. E sábado faz também. Sábado faz. Então, as realizações da diálise não é, quero ficar livre, segunda, terça e quarta. Não é por aí. Tem que esperar sujar o sangue para depois Isso. Ele fazer vai entrar nesses horários aí. É o esquema do horário para... Isso, para ele estar realizando as sessões dele de hemodiálise. E 4 horas cada... Por isso que aí que está a resposta, né, de tentar retardar o máximo possível que ele entre numa máquina, né? Com certeza. Porque ele realmente se priva de muita coisa, né? Com certeza. E tratar o psicológico dos pacientes. E os pacientes, eles aceitam, acabam aceitando com o tempo? Com o tempo, eles entram na fase de aceitação, né? Depois dessa fase de negação, eu costumo falar, alguns vão passar mais rápido por ela, outros vão demorar mais, vão ficar rebeldes, né? Mas com o tempo ele acaba aceitando, né? Aqui é o tratamento. E aí depois que ele acaba aceitando, é óbvio que as coisas fluem de uma maneira muito melhor, tanto para o médico que vê que o paciente, o tratamento está surtindo efeito, como para o paciente também. Tá certo. O que vem a ser diálise? Hemodiálise e diálise peritoneal. Então, são 2 tipos de... Na verdade, o que acontece? Então, eu falo que quando os pacientes atingem esses níveis, tá? Que seria hoje a insuficiência renal classe 5, ou seja, com ritmo de filtração glomerular abaixo de 15, clearance de 10, né? A gente tem que abrir mão do que? Do rim artificial. Então, o rim artificial, a diálise, o que é? Tá? É o procedimento, né, em que o paciente vai ter, tá, a eliminação do excesso de líquido, o controle ácido básico, a eliminação de toxinas, né? E a diálise, ela se divide em hemodiálise, tá, que é o procedimento que se faz pelo sangue, onde o paciente faz a diálise através do braço, no que a gente chama de fístula, tá? Que é uma cirurgia que se faz aqui no braço para preparar um acesso desse paciente. Por quê? Porque por uma veia normal a gente não consegue fazer a diálise. Para vocês terem ideia, por minuto na máquina passam 300, 350 ml de sangue. Então uma veia normal não suporta esse fluxo. Então a gente tem que fazer o que a gente chama fístula, por isso que às vezes o paciente fica com aquele braço saltado, né? Até esteticamente muitos ficam incomodados, né? E existe, através dessa fístula, então a gente vai ligar 2 agulhas, uma que vai puxar, a máquina vai puxar o sangue, limpar o sangue, tira o excesso de líquido, tira o excesso de impureza do sangue, e pela outra ela devolve esse sangue limpo para o paciente. Isso é a hemodiálise. Né? E existe a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, né, é a diálise que a gente implanta um catéter na barriga do paciente, que se chama catéter de Tenkoff, e através do peritônio, né, por diferença de concentração de um líquido à base de glicose que a gente infunde no peritônio na cavidade abdominal desse paciente, o peritônio acaba fazendo as trocas dos solutos e retirando as impurezas do sangue desse paciente, o excesso de líquido, e a gente drena de volta para a bolsa, tirando esse líquido que está cheio de impureza aí, com excesso de líquido. O tempo da diálise peritoneal, né? Não, a diálise peritoneal, ela não tem tempo, né? Hoje existe o que a gente chama, a maioria dos pacientes, tá? Qual que é a vantagem, na verdade, da diálise peritoneal? É que você pode fazer ela em casa. Tá? Qual que é o grande problema da diálise peritoneal? É que você vai ter que ter em casa um cômodo só para guardar o material. Você vai ter que fazer um treinamento para não haver o que a gente chama de quebras de barreiras, o que se
Se você não fizer toda a higiene certinha, você pode causar infecção no catéter e no peritônio, e muitas vezes tem que tirar esse catéter e passar para hemodiálise, tá? Não pode ter cão, não pode ter gato em casa, tá? Para não entrar em contato, não ter, causar infecção. E a grande vantagem é que você vai na clínica uma vez por mês para colher os exames e aí a gente fazer, se necessário, os ajustes necessários para diálise. Qual que é a outra vantagem? Se esse paciente quiser viajar, ele leva, tá? Os banhos de diálise dele, leva a máquina, porque hoje existem as máquinas que são as cicladoras que fazem, elas infundem e drenam esses banhos automaticamente. Então ele leva a máquina, leva os banhos, ele pode ir para onde quiser, né? Que é uma grande vantagem em relação à hemodiálise, que você tem que comparecer lá 3 vezes por semana, né? Não tem como faltar, então tem essa vantagem. E quando não fazer a diálise peritoneal? Quando que não dá certo? Quando o paciente tem alguma contraindicação, quando ele já teve uma cirurgia abdominal de grande porte, que o abdômen dele já ficou, a gente chama com muita aderência, né? Quando o paciente é muito obeso, tá? Quando o paciente tem alguma hérnia muito grande também a gente contraindica. Quando esse paciente com catéter fez o que a gente chama de hemoperitônio ou uma infecção fúngica, a gente tem indicação de retirada imediata desse catéter. Não pode voltar mais. Aí a gente vai ter que fazer depois um novo estudo desse peritônio para ver se ele está apto a fazer diálise ou não. Por quê? Porque uma infecção faz com que o peritônio acaba perdendo o que a gente chama de capacidade de dialisância. Né? Então, se ele perder essa capacidade, não adianta, porque não vai resolver. Tem que entrar para diálise, para hemodiálise no caso, né? Então tá jóia. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre doenças renais com o nosso convidado, o nefrologista, Dr. Bruno. Agora, Dr. Bruno, quem faz diálise peritoneal, hemodiálise, tem que ter restrição na ingesta de líquido? Por quê? Na verdade, o que acontece? Esse paciente, à medida que o tempo vai passando e que o rim vai parando de funcionar, ele vai perdendo a capacidade de urinar. Então, ele vai... se vocês lembrarem lá no começo, eu falei que o rim tem a finalidade do quê? De jogar o excesso de líquido fora e filtrar o sangue, né? Então ele perde essa capacidade de jogar o excesso de líquido, por isso que ele começa a inchar, e aí essa água pode se acumular no pulmão, ele começa a ter falta de ar. Então, se ele tomar muito líquido e ele perde essa capacidade de fazer xixi, esse líquido vai acumular no organismo e ele vai passar mal, vai desenvolver o que a gente chama de edema agudo de pulmão, e aí a gente vai ter que, muitas vezes, dialisar ele de urgência, às vezes até na UTI, às vezes tem que até entubar, né? Então a gente restringe o líquido. Por quê? Porque se não restringir, ele vai acabar ficando acumulando líquido no organismo. Fora, né? E qual o volume de líquido que ele pode chegar a ingerir? Tem um volume que ele pode, não é zero, né? Não é. A gente fala aí em 24 horas, mais ou menos, uns 800, e nas épocas mais quentes, como a gente soa um pouco mais, 1000 ml em 24 horas, contando tudo de líquido que ele tomar. Então, alimento... Tudo que tiver, a gente fruta, tá? Então tem algumas frutas, igual melancia, que a gente sabe que tem mais líquido puro. Então a gente orienta a não abusar, por quê? Porque senão ele vai ganhar muito peso e aí vai ter que tirar na máquina, e isso aí pode levar problema ao paciente. Porque se o paciente chega lá, ganhou 4 quilos, por isso que a gente pesa o paciente antes e depois da diálise. Existe o que a gente chama de peso seco. O que é o peso seco desse paciente? É aquele peso que o paciente tem sem o inchaço. Então ele entra na diálise, vamos supor, o paciente que o peso seco dele é 80 quilos. Se ele entrar na diálise com 84, eu sei que 4 quilos ali é líquido, então eu tenho que tirar 4 litros dele. E muitas vezes 4 litros é praticamente quase que uma volemia nossa. E aí ele pode desenvolver hipotensão, passar mal, né? Então a gente fala para ele não abusar do líquido, justamente para ter pouco líquido para tirar, para ele não passar mal durante a hemodiálise. Agora, fala-se muito em potássio, né? Não de que entra aí no caso o potássio. Quais são os alimentos que deve evitar? O potássio, a gente sabe que o potássio é um eletrólito que tem no nosso organismo, e o rim também é um dos responsáveis pela excreção do potássio.
Se você tem insuficiência renal, é óbvio que você não vai conseguir excretar o potássio de maneira adequada. Então, se você comer uma dieta rica em potássio, esse potássio sérico, tá, vai aumentar. E qual que é o grande perigo do potássio? Arritmia cardíaca e morte. Olha, né? Então, na verdade, nas indicações absolutas de diálise, a hipercalemia, que é o potássio alto, é a primeira indicação absoluta de diálise. Ah, olha só, né? Agora tem com relação ao alimentos, existe restrição alimentar? Existe, tá? A maioria dos nossos pacientes, se a gente for levar em consideração potássio, tá? Potássio, o que a gente sabe que é rico em potássio? A banana, a ameixa, né? Então a gente sempre pede para ele estar evitando esses alimentos que são mais ricos em potássio. A própria laranja a gente pede para não chupar muita laranja, né? E o alimento principal, tá, que a gente sempre fala, inclusive lá na diálise, que qualquer paciente renal crônico, você perguntar, olha, o que você não pode comer, nem passar por perto, é a carambola. Né? A carambola, a gente sabe que existe uma toxina da carambola que quem excreta é o rim. Né? Então, como você perde a capacidade, o rim perde a capacidade, não vai eliminar essa toxina, ele vai acabar literalmente envenenando esse paciente. Então, muitas vezes, tá, carambola, literalmente, eu falo aos pacientes, se o senhor comer carambola com insuficiência renal, no mínimo o senhor vai parar num coma na UTI, se não morrer. Tá? Porque carambola mata. Mata? Então, carambola. Uma pessoa que não tem insuficiência renal. E aí, mesmo que não tenha, a gente sabe, tem paciente que fala que mesmo que não tenha insuficiência renal, a carambola ela é uma coisa que chama atenção. Tem muito paciente que fala, nossa doutor, por isso que eu comi um pouco mais de carambola, eu passei mal. Sabe, porque ela tem essa toxina. Mesmo você não tendo um problema renal, se abusar de carambola, você vai passar mal. Né? Olha só. Tá? E o renal crônico, então, nem a gente fala, olha, o senhor nem passa, vê a carambola, atravessa do outro lado da rua. É proibido a carambola. Corta o pé carambola. De carambola que tem no fundo da casa do senhor. Puxa vida, hein? Porque ela... Conclusão, não é uma fruta para comer de rotina, no caso, certeza, né? Com certeza. É para ingerir de rotina, né? Com certeza. Puxa vida, hein? Quem diria carambola aí, né? Então isso aí é assustador. A pessoa faz a diálise, hemodiálise no caso, 3 vezes por semana, fica ligado à máquina. Existe uma esperança às vezes que vem a ser para fugir disso é um transplante. Como é que funciona todo esse procedimento? O transplante é o único tratamento eficaz que vai tirar esse paciente da diálise. Então o paciente sempre pergunta para a gente isso, doutor, até quanto tempo que eu vou fazer de diálise? Para quem tem doença renal crônica, é o transplante que vai tirar. Então, esse paciente, quando ele começa a fazer hemodiálise com a gente começa a fazer o estudo sobre ele, né? E inscreve ele, tá, numa lista de transplante. Porque o transplante ele pode ser feito tanto com o doador vivo, né? Então a gente já vê, olha, o senhor tem algum filho que queira doar para o senhor, a gente já viu caso até de esposos ou esposas doando, né? O senhor tem algum parente, ou se for um paciente mais jovem, o pai doando para o filho. Isso seria o paciente, e aí a gente vai fazer os estudos, ver se ele não tem nenhuma contraindicação para fazer o transplante doador vivo. Se ele não puder, não tiver nenhum doador vivo que possa estar doando um rim para ele, né? Aí a gente inscreve ele numa lista de doador cadáver, em que ele vai ser inscrito numa lista de transplante, e vamos supor que teve um óbito na cidade de Marília, né? Então os dados do doador são jogados no sistema através da histocompatibilidade, e aí automaticamente o próprio sistema do estado de São Paulo já vê numa ordem, numa escala, quem que é o mais apto até o menos apto. E aí vai se ligando para esses pacientes, se eles estiverem aptos, eles vão receber esse rim. Muitas vezes o paciente está gripado, está com alguma infecção, não pode, então o nefrologista fala, olha, o senhor pode ofertar esse rim para um outro doador, para o próximo da fila, porque meu paciente está sem condições clínicas de transplante nesse momento. Basicamente funciona assim. Então existe o doador vivo e o doador cadáver. E a pessoa fez o transplante renal, está curado?
Na verdade, ele vai ficar sem fazer diálise, mas ele vai ter que ter um compromisso de tomar a medicação para evitar a rejeição. Ele não pode ficar sem tomar. Por quê? Porque senão perde o rim, né? Ele vai ter que frequentar regularmente o médico. Por quê? Porque essas medicações, o próprio nome diz, são medicações imunossupressoras. Quem que levam à rejeição? Quando você coloca um rim de uma outra pessoa no seu organismo, o seu próprio sistema imunológico vai se ativar porque tem algo estranho dentro do seu organismo. Então, são as medicações imunossupressoras. E, como o próprio nome já diz, essas medicações, elas aumentam a chance do que? O paciente desenvolver infecção. Eles têm uma chance maior de desenvolver neoplasia, ou seja, câncer. Né? Mas tudo isso é explicado para o paciente. E é óbvio, né, uma chance, mesmo que com bastante tempo de transplante, a chance de rejeição sempre vai existir. Né? Então ele sempre está tendo que frequentar o médico. Por quê? Porque se a gente pega uma rejeição no começo, a gente tem uma chance maior de sucesso. É óbvio que a rejeição ela é mais comum no início. Tá? O pico da rejeição é entre o 4º e o 7º PO após transplante. Depois disso, à medida que o tempo vai passando, essa chance vai diminuindo, mas ela sempre vai existir. E quanto tempo dura em média? A média de um transplante renal hoje, do enxerto renal bem sucedido, a média 10 anos. 10 anos. 10 anos. Fez transplante, está liberado para comer de tudo? Não, tem que ter cuidado, mesmo porque você não deixa de ser hipertenso, você não deixa, né, de ser diabético, a não ser que você faça um transplante de pâncreas-rim, né? Mas você lógico, não vai ser uma coisa que você vai ser tão restrita igual era na sua época de diálise. Mas você não vai poder também, como diz o outro, meter o pé na jaca. Tá certo. Tá? Tem que ter sempre esse controle com a alimentação. Por quê? Porque quanto mais tempo, quanto melhor for a tua dieta, a chance, a gente falou em média 10 anos. Mas a gente tem paciente aí que já tem 15, 20, até mais tempo de transplante. Então, a chance de você ter um enxerto com uma maior sobrevida é muito maior. Tá, joia. Doutor Bruno, chegou ao fim. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, né, deixar um abraço aí para a população de Barretos. E dizer, viu gente, que a doença renal ela está crescendo muito hoje no Brasil. A gente tem hoje, de acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é de 2013, 100 mil pacientes em hemodiálise, ou em diálise no Brasil, na verdade, tanto hemo como a diálise peritoneal. Então que depois dos 30 anos, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. É um exame de urina e uma creatinina que você fizer aí, né, vai estar ajudando muito, porque quanto mais cedo a gente descobrir a sua doença renal, a chance de sucesso de tratamento é muito maior. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, foi didaticamente muito bom, com certeza nossos telespectadores teve um enorme benefício, né, com a sua explanação. Obrigado a todos, até a próxima quarta-feira. Tchau!